As regras que guiam o nosso dia a dia, elas não aparecem do nada, né? Pois é, elas são construídas, são debatidas e aprovadas num processo que, olha, é fascinante. Hoje, a gente vai abrir as portas da fábrica onde nascem as leis no Brasil para entender direitinho como tudo funciona. É uma pergunta super importante, porque de uma simples proposta até a publicação lá no Diário Oficial existe um caminho cheio de etapas, de votações, de decisões que afetam diretamente a vida de todo mundo. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. A melhor forma de entender o processo legislativo é pensar nele como uma grande fábrica, sabe? E nem toda lei é feita do mesmo jeito, não. Existem linhas de montagem diferentes para cada tipo de regra. Tem para regras comuns, para assuntos mais sérios e até, olha só, para situações de emergência. Vamos começar pela linha de produção mais movimentada dessa fábrica, que é a que produz as leis ordinárias e as leis complementares. Elas são, digamos assim, a base de todo o nosso sistema de leis. Bom, a jornada padrão de uma lei segue basicamente esses 4 passos aí. Tudo começa com a iniciativa, que é quando alguém, de fato, propõe o projeto. Depois vem a deliberação, a hora da discussão e da votação no Congresso. Se for aprovado, o projeto vai para a mesa do presidente, que pode sancionar, ou seja, aprovar, ou vetar, que é rejeitar. Com a sanção, o passo final é a promulgação, que é o atestado oficial de que a lei agora existe e está valendo. E é justamente aqui que as coisas ficam mais interessantes. A resposta é não. Embora o caminho geral seja parecido, o modo de preparo muda, e muda bastante dependendo da importância do assunto. Agora, esse é o ponto-chave. A gente tem esses 2 tipos principais de lei. A lei ordinária, ela cuida da maioria dos assuntos do dia a dia. Já a lei complementar, como o próprio nome já diz, ela vem para complementar a Constituição em temas que a própria Constituição considera especiais. Um exemplo famoso? A Lei de Responsabilidade Fiscal, um tema tão sério que precisou desse cuidado extra. Mas a principal diferença mesmo está no quórum de aprovação. Para uma lei ordinária passar, basta maioria simples. O que isso quer dizer? Que o que importa é quem está presente na sessão. Então, se tivermos, por exemplo, 400 deputados votando, 201 votos a favor já são suficientes para aprovar o projeto. É uma regra mais flexível, pensada para o cotidiano do Congresso. Agora, para uma lei complementar, o sarrafo sobe. A exigência é de maioria absoluta. E aqui, não importa quantos estão presentes, a conta é sobre o total de parlamentares eleitos. Na Câmara, por exemplo, são necessários sempre 257 votos. Isso força um consenso muito, mas muito maior para os temas mais importantes do país. Tá, mas e como a gente sabe quando essa regra mais rígida se aplica? Essa frase aí é a dica de ouro. A própria Constituição avisa, ela sinaliza. Se o texto constitucional não pedir lei complementar com todas as letras, a regra que vale é a da lei ordinária. Simples assim. Agora vamos mudar de linha de produção. A gente vai para a via expressa da nossa fábrica, as medidas provisórias, as famosas MPs. Elas são para quando o tempo é curto e a necessidade é gigante. Pois é, existem situações de relevância e urgência que simplesmente não podem esperar meses de debate no Congresso. É exatamente para isso que existe a MP, uma ferramenta poderosa nas mãos do Poder Executivo para dar respostas rápidas quando a situação aperta. Uma medida provisória é basicamente uma lei instantânea. O presidente edita, ela é publicada e pronto, já está valendo no mesmo momento. O auxílio emergencial durante a pandemia, por exemplo, nasceu de uma MP justamente por causa da urgência da situação. Só que essa força toda não é para sempre. Uma MP vale por 60 dias. E esse prazo pode ser prorrogado uma única vez por mais 60 dias. Dentro desse período, de no máximo 120 dias, o Congresso Nacional precisa decidir o que fazer com ela. Ou a transforma em lei definitiva, ou ela perde a validade, deixa de existir. E quais são os possíveis destinos de uma MP? Bom, se o Congresso aprovar o texto do jeitinho que ele veio, sem mudanças, ela vira lei e ponto final. Mas se os parlamentares fizerem alterações, aí o texto modificado volta para a decisão final do presidente. E claro, se o Congresso rejeitar a MP ou se o prazo simplesmente acabar sem uma votação, ela perde a validade. Para fechar nosso tour, vamos para uma seção mais especializada da fábrica, o lugar onde a produção é controlada unicamente pelos próprios parlamentares, sem nenhuma interferência do executivo. Boa pergunta. Existem matérias que são da alçada exclusiva do legislativo. E nesses casos, o presidente não dá a palavra final, não tem sanção ou veto. O Congresso decide tudo sozinho. A ferramenta para isso
é o decreto legislativo. Ele é o instrumento pelo qual o Congresso Nacional exerce seus poderes que são só dele. Na prática, o Congresso falando e decidindo por si só, sem precisar do ok do presidente. E que tipo de poder é esse? Olha só o peso dos exemplos. É por meio de um decreto legislativo que o Congresso aprova tratados internacionais que o Brasil assina. É com ele que se pode derrubar um ato do presidente que tenha ido além dos seus limites. E também é com ele que se organiza o cenário depois que uma MP perde a validade. É uma ferramenta de controle de decisão fundamental. Ufa! Depois de visitar toda a fábrica, vamos organizar as ideias. Entender essas diferentes linhas de produção é, no fundo, entender como o poder é distribuído e exercido no nosso país. Então, o resumo da nossa visita é este. Leis ordinárias são o padrão, mais fáceis de aprovar. Leis complementares são para assuntos muito sérios e exigem um consenso bem maior. Medidas provisórias são o botão de emergência do governo, mas sempre com o controle do Congresso. E os decretos legislativos são a voz soberana do parlamento em suas competências exclusivas. E fica aqui uma reflexão final. Conhecer esse processo não é só curiosidade, é uma ferramenta de cidadania. Saber se uma lei precisa de maioria absoluta ou se uma MP é realmente urgente nos ajuda a cobrar e a participar de uma forma muito mais consciente das decisões que moldam o nosso futuro.